mas também vai ser projetado aqui. Nós vamos manter a família aberta, nós vamos desenvolvendo aí, né, mensagem, mas nós vamos ler de forma alternada aqui projetada. Você pode ficar à vontade para ler a sua Bíblia ou na projeção aqui. Malaquias, no capítulo de número 3. Nós vamos ler todo o capítulo 3 de Malaquias. Diz assim então: eis que envio o meu mensageiro. Vamos ler a partir do verso 6. Eu falei 3, não sei como semana passada. A partir do verso 6 até o verso 18. Obrigado. Porque eu, o Senhor, não mudo, e por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Irmãos? Desde os dias de nossos pais, os odiaste os teus estatutos, e não os guardaste. Amai-os para mim, e eu te tornarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que haveis de roubar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Porque a mim roubais, vós, nação toda. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o teu amor, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram puras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que tens falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de novo diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós escutamos com feitos soberbos, também se cometem verdade contra a terra. Sim, representam o Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ele será para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, o qual fazeis como um homem honra seus filhos e seus. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Senhor Deus, mais uma vez, fala aos nossos corações neste instante, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos então falado aí sobre o culto como uma expressão da nossa relação para com o Senhor. Essa já é a quarta mensagem aqui em Malaquias, mesmo chegando ainda no terceiro capítulo. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre o culto como uma expressão da nossa relação com as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós somos sim um povo abençoado. Mas eu faço uma pergunta para os irmãos: é possível medir o quanto uma pessoa é abençoada por Deus? É possível medir o quanto você é abençoado? Ou você olha para alguém e fala assim, aquela pessoa é muito abençoada? É possível? Existe alguma regra para medir o quanto uma pessoa é abençoada? Irmãos, infelizmente no meio evangélico tem sido usado uma regra, que já digo logo de cara, não é uma regra bíblica. Qual é essa regra? Que aquele crente, aquele que serve a Deus, aquele que é abençoado, de acordo com essa regra, é aquele que não tem problema. É aquele que é próspero financeiramente. É aquele que tem condições de fazer viagens para onde quer. É aquele que abre a geladeira e nada está faltando.
não tem apenas água. Chega no final do mês, ainda tem dinheiro sobrando. Essa regra, infelizmente, é consequência de uma teologia que não é bíblica, que é chamada teologia da prosperidade, onde as pessoas entendem que se eu sirvo a Deus e Deus é dono de tudo, Deus tem que me abençoar porque eu sou filho dele. Mas isso, irmãos, não é bíblico, não é esse tipo de bênção. Também Deus pode sim nos abençoar financeiramente, Deus pode nos abençoar com saúde, Deus tem poder para isso, porque no final de contas tudo pertence a Ele. Mas não é essa a prioridade de Deus para as nossas vidas. Então muitos olham, e nós vimos no domingo passado, nos textos, em que o salmista fala que ele olhava, ele invejava os arrogantes, o Salmo 73, né? Ele tinha inveja, parece que eles são sadios, parece que eles não têm problema nenhum, enquanto eu estou a servir o Senhor e continuo na mesma. Tanto que o verso 14 diz exatamente isso, né? Inútil é servir a Deus, o que nos aproveitou guardar os preceitos, os mandamentos dele. Que é o proveito disso tudo? E essa ideia de ser abençoado é quando você tem bens materiais visíveis e agradáveis aos olhos. Não é, como eu já disse, uma ideia, mas porém também não é uma ideia nova. Quando olhamos aqui para Malaquias, é exatamente essa a ideia que está na cabeça do povo. Esse povo, eles tinham voltado então do cativeiro, eles tinham que reconstruir Jerusalém, eles tinham que reconstruir o muro, o templo, a cidade que havia sido destruída por Nabucodonosor e seu exército, agora tem que ser reconstruída. Trabalho atrás de trabalho. Mas eles pararam a reconstrução do templo e se deixaram levar pelas outras coisas. E aí eles olhavam para as outras nações, eles estão abençoados. Eles estão bem. A nossa terra não produz nada, enquanto para eles não falta o alimento. Um dos textos mais usados por quem prega e crê nessa teologia da prosperidade é exatamente esse texto de Malaquias capítulo 3, e em especial o verso 10 e o verso 11. O que diz o verso 10? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela do céu, não derramar sobre vós bênçãos sem medida. E assim eu vou repreender o devorador, e não vai consumir o seu fruto. Então, essas ideias, essas igrejas, elas associam a bênção ao opressor. Por exemplo, se você for dizimista, você vai ter bênçãos atrás de bênçãos. Mas não é esta a ideia das Escrituras. Por mais que aqui nós vamos ver, Deus está cobrando a fidelidade com relação ao dízimo, mas o dízimo não é uma moeda de troca. Eu vou entregar para que eu possa ser abençoado por Deus. Não é essa a questão. Com isso, irmãos, nós percebemos que no meio evangélico, a grande parte das pessoas não se relacionam corretamente com as bênçãos que recebem da mão do Senhor. E em muitos casos, essas bênçãos, elas deixam de ser bênçãos e se tornam maldição. E o texto diz isso, né? Eu vos dou maldição, vós sois o quê? Amaldiçoados. Porque vocês abandonaram, como nós falaram nesse domingo, o culto ao Senhor. O profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, ele diz que o povo ele é destruído por falta de conhecimento. E quando por não conhecerem realmente o Deus verdadeiro, não se relacionarem com ele de uma forma correta, acabam sendo envolvidos, até também por causa da cobiça do próprio coração, como Paulo fala para Timóteo, né? É como o Tiago fala que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Essas pessoas vão atrás de riqueza, associando que Deus só está com elas se ela tiver riqueza, Deus só está com elas se ela tiver saúde. Não é isso. Irmãos, a palavra bênção aqui, dentre os vários significados, ela pode significar também assim como fonte de bênção.
E Tiago, em sua carta, vai falar assim, que Deus é a fonte de toda boa dádiva. Toda boa dádiva e todo dom perfeito provém de Deus, do Pai das luzes. Talvez o significado de bênção aqui, da palavra aqui, né, lá no original, é fonte de bênção. Sim, prosperidade. Outro significado para ela é louvor de Deus. Abençoado é aquele que recebe, assim como lembra? Davi, homem segundo o coração de Deus. Abraão, amigo de Deus. Noé, justo e íntegro. Jó, justo e íntegro. Eles eram abençoados porque Deus, eles receberam esse louvor, né, vamos dizer assim. Eles foram, em meio às situações que viviam, Deus olhou para aqueles homens e viu neles a fidelidade deles. Jesus, no Sermão do Monte, fala que, cada coisa que ele fala assim, então é bem-aventurado, é abençoado, é feliz aquele que tem o coração humilde com o Senhor. Lembra, né? Falamos, né? Que ele está debaixo da mão do Senhor. A palavra bênção pode ser traduzida como um presente e pode ser traduzida também como um acordo de paz. Em Malaquias, como nós já falamos, está pregando sobre o culto, está falando sobre o culto como uma expressão do relacionamento da criatura com o Criador. A forma como você se relaciona com Deus, ela vai ser evidenciada no culto que você tem prestado a Deus. Nós já falamos, lembra da primeira mensagem, que o culto é uma expressão do quanto eu amo a Deus. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu desejo cultuar a Deus. Irmãos, mas não é só em casa, não é só no lugar, é junto também com a comunidade cristã. Nós falamos depois que o culto, nós prestamos a Deus, não, é porque é uma responsabilidade nossa, porque nós somos criados para cultuar esse Deus. E que Deus, por meio do culto, sim, Ele exerce seu juízo. Então é impossível que alguém que ame a Deus consiga ficar sem cultuar a Deus. Malaquias aqui está tratando de culto e não de bênçãos. Nós vamos colocar essa secundária, mas não é desprezando. Eu quero ser abençoado com bênçãos materiais, sem dúvida. Mas a bênção que Malaquias está falando aqui é a bênção do relacionamento para com Deus. E é claro que, sendo Deus a fonte de todo bem, é claro que Deus sendo misericordioso, é claro que Deus tendo prazer em abençoar as outras coisas, como Jesus falou. Buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e até mais coisas serão acrescentadas. Olhem os lírios do campo, olhem as aves do céu, Deus sustenta todas elas. E vocês valem mais do que elas. Nós valemos mais do que elas, porque nós somos criados na imagem e semelhança desse Deus Todo-Poderoso. Malaquias não está falando aqui, irmãos, de bênçãos relacionadas à prosperidade de acordo com a visão ou o desejo humano. Os três profetas, Malaquias, Ageu e Sofonias, estão falando do culto, estão chamando o povo para restaurar o culto ali em Israel, e nós devemos também restaurar o nosso culto a Deus, cuidar do nosso culto para com Deus, porque o culto para com Deus é fonte de bênção para todas as áreas da nossa vida. Mais uma vez, não é uma troca, é um culto prestado de coração. Jesus, Mateus capítulo 6, verso 21, Mateus registrou que Jesus diz assim: onde estiver o seu coração, vai estar o seu tesouro. Então, o nosso coração tem que estar no culto a Deus, porque assim, esse culto a Deus é para nós o maior tesouro. O culto, então, irmãos, é uma expressão que nós temos de forma particular de mostrar o quanto nós nos relacionamos com Deus, mas também é uma forma particular que vai contribuir, que vai levar de uma forma coletiva, junto com outros, a cultuar a Deus. E como Deus se faz presente no culto, por isso nós sempre oramos pedindo a Deus, né, que Ele se faça presente no culto. Nós falamos quinta-feira que depois nós saímos aqui, fechamos a porta, que é apenas um prédio. Se nós nos reunirmos na praça para o culto, lá Deus está. Se nós nos reunirmos na quadra, com a nossa intenção, no domingo, no sábado que vem, Deus estará também. Ali é um culto. Deus se faz presente no meio do culto, porque o culto é uma ordenança dele. É certo, então, irmãos, que o culto
feito de acordo com a vontade de Deus, ele vai ser bênção para todos aqueles que participam. Mas em que sentido o culto será uma bênção? A primeira bênção aí que eu quero falar com os irmãos, que Malaquias traz, veja aí, vamos ler aí o verso 6 e 7. Olha só. Ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, e vós, o filho de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. A primeira bênção expressa no culto é a bênção da imutabilidade do Senhor. Porque eu, o Senhor, não mudo. Já falei por diversas vezes com os irmãos, né? É tão bom crer nesse atributo de Deus, que Ele é imutável, que significa isso? Deus não muda. Deus é o Senhor de toda a história, de toda a glória, como nós cantamos, né? No correr, no mover da história, Ele foi, Ele é e será sempre o mesmo. Mas como Deus expressa a sua misericórdia aqui, ao falar aqui por meio do profeta, quando ele diz assim: vocês, filhos de Jacó, quem era Jacó? Jacó é ali o neto de Abraão, aquele que foi chamado por Deus, e Deus faz aliança com Abraão, confirma com Isaac, e ela é concretizada por meio na vida de Jacó, e aquele povo, então, Jacó ali com seus filhos, forma a grande nação de Israel, que é chamada por Deus. E por causa da promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e Jacó, Deus não destruiu aquele povo. Deus sempre deixou um remanescente daquele povo. Ou seja, irmãos, Deus é fiel às suas promessas, tanto que o mandamento diz assim, que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que iam igual a isso. É por causa da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. É por causa da misericórdia de Deus que nós estamos aqui nesta noite, mesmo diante de todas as dificuldades que você possa ter enfrentado durante a semana. Deus, irmãos, Ele é imutável em seu ser, desde toda a eternidade. Então, se alguém pensar assim: olha, Deus mudou de ideia, isso não existe. Mas espera aí, pastor, quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, mas ali não é um Deus se arrepender, como se ele pensa assim: por que eu não pensei direito ao fazer isso? Aqui ali é Deus se acomodando a uma linguagem que nós podemos entender. E ao mesmo tempo, nós já falamos também que vai provocando, sempre aqueles intercessores se levantam em favor de alguém, quando Deus fala assim: eu vou destruir este povo. Moisés: Senhor, não faça isso. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão: Senhor, se tiver lá 5 justos. Sempre quando aparece, sempre aparece alguém intercedendo. Mas Deus não muda em seu propósito, até porque seus propósitos são perfeitos, não existe falha. E desde a eternidade, irmãos, Deus é o mesmo. É o Deus que nós podemos confiar. E o verso 7 fala: desde o dia de vossos pais. Quando Deus fala que Deus é o dia de vossos pais, está falando para eles assim: olha, mostrando para eles terem uma ideia. Que não adianta falar: desde a eternidade eu sou imutável. Não, olha, lembra desde seus pais, eu fiz aliança com seus pais, eu tirei os seus pais do Egito, eu sustentei os seus pais no deserto, eu dei a terra prometida para os seus pais, eu tenho sido fiel, eu tenho sido imutável, mas vocês se desviaram. Deus mostra a sua imutabilidade, no verso 7, ele diz assim: diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim. Porque a imutabilidade de Deus está também ligada à sua misericórdia. É por causa da misericórdia dele que ele não muda de ideia, e é por causa da imutabilidade dele que ele é misericordioso. A primeira grande bênção, irmãos, que nós recebemos quando participamos do culto é ver, ouvir, perceber o quanto Deus é imutável em todos os seus propósitos.
E as Escrituras, de fora, de capa a capa, está falando dessa imutabilidade de Deus. A segunda bênção, que é expressa no culto, é quando nós falamos da providência do Senhor. Aí, a partir do verso 8, Malaquias é cheio de perguntas que o próprio Deus conhecia no coração, porque as perguntas estavam no coração daquele povo, e Deus revela, né? Roubará o homem a Deus? E aqui ele fala: vocês têm que roubar nos dízimos e nas ofertas. Mas o que é providência do Senhor? Primeiro, irmãos, a providência do Senhor é o cuidado dele. A providência dele é a forma como ele cuida de toda a história, é a forma como ele cuida de toda a sua criação, é a forma como ele cuida da sua igreja, de forma soberana. Isso é providência do Senhor. O salmista fala no Salmo 37, verso 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca, jamais vi um justo desamparado, nem a descendência dele a mendigar pão. Eu lembro de um pastor que eu tive, e ele disse que uma determinada vez alguém bateu na porta da casa dele, era um desses moradores de rua, pedindo alguma coisa lá, né? Ele perguntou para ele: se você crê em Deus, se você crê que Deus realmente existe, você confia realmente em Deus? Claro que eu confio e tudo mais. Aí ele foi e confrontou essa pessoa que recebeu. Não, se você confiasse na dependência de Deus, Deus não iria deixar você mendigando pão pela rua fora. Porque senão ele estaria contradizendo a palavra dele. Seria imutável. O salmista diz que o justo não mendiga pela rua, pode até passar necessidade, mas Deus, em sua providência, Ele vai usar os seus, Ele vai usar a igreja, outros irmãos, para exatamente no momento certo atender às necessidades daquele que está em falta. Mas o justo não fica por aí a mendigar o pão, porque o Senhor é com ele. Mas a grande maioria das pessoas conhecem a Deus só de ouvir falar, né? Falam em Deus, falam em Jesus, mas não tem um relacionamento de crer na providência desse Deus. E a prova visível, irmão, da providência do Senhor é quando ele fala assim: olha, vocês têm que roubar nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, é certo que Deus não precisa de dinheiro, toda a riqueza pertence a Deus, mas quando as pessoas cultuam a Deus com seus dízimos, com suas ofertas, eles estão mostrando: Senhor, na verdade eu estou aqui devolvendo o que é do Senhor. O Senhor me deixa ficar com 90%, vou com os 10% daqui, e eu creio na tua dependência, eu creio no teu cuidado, na tua providência, e não vou passar falta de nada disso. Isso não vai fazer diferença. Por outro lado, é certo que nós ouvimos comentários desagradáveis de quem não entende, né? Muitas das vezes, pessoas que gastam seu dinheiro com bebidas, desperdiçando, eles viram para alguém e falam assim: você é igual bobo, fica dando dinheiro para o pastor. Louvo a Deus pela vida da igreja presbiteriana. Nós temos estudado isso na quinta-feira, a nossa identidade. E na igreja presbiteriana, por causa da sua organização, o pastor ele não toma conta do dinheiro, embora ele receba prestação de conta, né? Porque o dinheiro tem alguém para cuidar do dinheiro, tem uma comissão para avaliar, para acompanhar, né, os relatórios, porque o dinheiro não é de alguém, não é do pastor, não é do tesoureiro, ele é da igreja, ele é acima de tudo do Senhor. Então os dízimos e ofertas são para a casa do Senhor. Veja que o Senhor diz isso aí, né? Trazer todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento na minha casa, para que a minha casa tenha condições de receber vocês para me cultuarem. O profeta Ageu, ele vai chamar a atenção do povo, que enquanto a casa do Senhor estava abandonada, o povo cada um tinha sua casa confortável, e a casa do Senhor estava ali jogada, largada. Irmãos, a segunda bênção é que no culto a Deus nós aprendemos a descansar na providência de Deus. Nós aprendemos a olhar e ver como Deus tem cuidado de nós, e algumas vezes nós nem percebemos, e de repente nós vemos e assistimos à providência de Deus. O
continua. O verso 11, a promessa é de que ele vai repreender o devorador. Aqui tem um entendimento errado. As pessoas pensam que o devorador aqui está falando do diabo. Como você não dá o dízimo, o diabo faz com que o seu dinheiro perca valor e tudo mais. Mas na verdade aqui, veja que o restante do verso diz assim, né? Repreenderei o devorador para que não consuma o quê? O fruto da vossa terra. Olha, vocês plantam, vem pragas, vem pestes, vem animais e destrói. Claro que não era nada espiritual no sentido de nosso inimigo ter mandado. Mas era a permissão de Deus. Não porque Deus precisava do dinheiro, mas para Deus mostrando para aquele povo: vocês estão valorizando as suas coisas, estão esquecendo a minha casa, o local onde o culto é prestado a mim. Irmãos, é tão bom descansar na providência do Senhor. O salmista no Salmo 127, ele vai dizer aqui: olha, se o Senhor não edificar a sua casa, é inútil você levantar de madrugada, é inútil você dormir tarde. Se o Senhor não guardar a cidade, é inútil colocar vigia, é inútil você colocar trancas modernas na sua casa. Quantas casas aí cheias de segurança e elas são facilmente invadidas? É inútil tudo isso. E o texto continua, ele é um salmo de Salomão, né? Ele fala assim: aos seus amados ele dá enquanto dorme. O nosso trabalho, o nosso sustento, ele rende, ele é abençoado quando nós descansamos no Senhor. Quando nós temos mais um dia de trabalho, muito obrigado por ele, aqui estou. Mas quando nós priorizamos o culto ao Senhor, o nosso trabalho ele é abençoado. Podemos não ter fartura, mas jamais teremos falta daquilo que realmente nós precisamos. Crer na providência de Deus é uma grande bênção. Nós aprendemos isso toda vez que nós cultuamos ao nosso Deus. A terceira bênção que o salmista que Malaquias coloca aqui é que o culto, quando nós cultuamos a Deus, nós aprendemos da justiça de Deus. Veja o início do verso 13. Deus fala com eles assim: a palavra de vocês foram duras. É as mesmas coisas que eles falaram lá no capítulo 2, no capítulo 3, que o Senhor parece que os outros lá são abençoados e nós aqui ficamos esquecidos. Irmãos, a infidelidade do povo não mudava a fidelidade de Deus, mas essa infidelidade do povo influenciava no culto. Veja que é uma coisa assim crescente. Eles pensaram: Deus mudou, Deus nos abandonou, e assim eles deixaram de providenciar as coisas para a casa do Senhor, e assim eles começaram a ser indiferentes com o culto. Só que quando nós somos indiferentes com o culto para o nosso Deus, nós temos consequência. E Deus faz isso, irmão, não é porque Deus é mau, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é vingativo, Ele não precisa de nada disso, mas é porque Ele nos trata como filho. É porque Ele nos olha como filho. É porque Ele quer nos abençoar, mas abençoar não com bênçãos de acordo com a perspectiva, com o olhar do homem, mas bênçãos espirituais. Veja para o verso 13. Deus está se queixando de uma murmuração que o povo fala, né? Vocês têm falado palavras duras contra mim, e Ele perguntando o que nós temos falado. O verso 14. Eles questionam: será que vale a pena ser fiel a Deus? Será que vale a pena guardar os preceitos de Deus? O verso 15, eles invejam os outros, né? Aqueles outros são mais felizes, os soberbos, os arrogantes são mais felizes. Mas que nós falamos alguns domingos atrás, Deus resiste ao arrogante, ao soberbo. O soberbo, o arrogante, ele tem Deus por inimigo. Por mais que aqui no momento na terra possa parecer que a vida dele está boa, está desenvolvendo, mas chegar no dia do juízo, ele vai terá Deus por inimigo. Mas Deus sempre tem os seus, né? O verso 16, ele vai falar daqueles que temem, uns que temiam ao Senhor,
e falavam uns com os outros, e o Senhor ficava atento e ouvia. Aqueles que lembravam, lembre-se. O profeta Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 21, ele diz assim: olha, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí é preciso nós sermos lembrados, trazer à memória, porque tem as bênçãos do Senhor. Quando sentimos, quando olhamos e vemos outros prosperando, devemos olhar para o que Deus é, para o que Deus fez e para o que Deus promete fazer. Trazer isso à memória. O verso 17 tem uma promessa maravilhosa. Diz que aqueles que trazem isso à memória, aqueles que não invejam, eles serão um particular tesouro. O que uma pessoa faz com um tesouro? Deixa um tesouro jogado em qualquer lugar? O tesouro fica muito bem guardado, o tesouro fica muito bem protegido. Essa é uma bênção, irmãos, da justiça do Senhor. Deus nos proteger, Deus nos guardar, Deus nos poupar, como diz o texto aqui, como um homem poupa seu filho, que o serve, que trabalha. É no culto a Deus, todos os dias, em todos os momentos, que nós vamos ver que Deus não é indiferente. Deus trata com justiça. E mais uma vez nós vamos ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Irmãos, o culto não é uma troca. Eu vou cultuar a Deus para ser abençoado por Ele. Não. Se alguém vem à igreja ou vai à igreja pensando assim, na verdade é melhor nem ir, porque de certa forma a pessoa está perdendo tempo. O culto, irmãos, na verdade é uma expressão de gratidão pelo cuidado divino, pela providência dele, pela imutabilidade dele, por tudo que ele tem feito, mesmo as coisas que nós não entendemos, mesmo as coisas que nós não percebemos. Porque, como diz Paulo, Romanos, capítulo 8, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O culto é uma expressão de gratidão. Eu venho ao culto para agradecer a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Até o não que Ele me deu, até a resposta que ainda não veio, e Ele está me fazendo esperar. O culto que prestamos a Deus revela qual é o nível do nosso relacionamento para com Deus. A maior bênção que nós podemos ter em nossas vidas, ela está presente em dois versos, dois dos mais conhecidos versos da Escritura. O primeiro nós lemos no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alguns dizem que a melhor versão seria: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. O salmista depois ele escreve as outras coisas. E o outro texto, junto com esse, que são os dois, na minha opinião, os versos mais conhecidos da Bíblia, está no Novo Testamento. A maior bênção que nós percebemos no culto a Deus é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a maior bênção. As outras coisas são bem-vindas, sim, mas se elas não vierem, essa bênção nós não perdemos, porque ela nos foi dada como um presente. Irmão, só é verdadeiramente abençoado quem consegue entender o Salmo 23:1, que muitos infelizmente usam como amuleto, né? Mas ele não é um amuleto, é um verso de uma verdade eterna e imensa. E João 3,16. Aí nós vamos ver o quanto nós somos abençoados. Porque o Senhor é o nosso pastor e tem cuidado de nós. O Senhor enviou o seu Filho ao mundo para morrer naquela cruz em nosso lugar. Só quando nós compreendemos isso, nós vamos ter o desejo ainda mais de cultuar a Deus. De dar um culto a Deus com gratidão,
vir no culto e expressar: Senhor, eu preciso do Senhor. Por isso que um culto não pode ser só falar de bênçãos, né? Vamos aqui falar de vitórias. Tem dias que nós somos desafiados por uma mensagem. Tem dia que parece assim: será que está falando para mim? Eu já me senti várias vezes assim, né? E se for que bom, é Deus trabalhando. Tem dia que nós vamos ouvir mensagem que é como ser abraçado. Mas tem dia que nós vamos ouvir mensagem que é o próprio Deus puxando a orelha. Mas isso, irmãos, é a forma como Deus vai cuidando do seu povo. Isso, irmãos, é a forma como Deus vai sustentando o seu povo. A maior bênção, então, é participar do culto a Deus. Não perca essa oportunidade. Não deixe de cultuar a Deus. Muitos mundo afora querem cultuar a Deus de forma tão livre, sem preocupação. Mas não tem essa oportunidade. Nós, pela graça de Deus, ainda temos essa oportunidade de cultuar ao nosso Deus. A liberdade de poder andar de um lado para o outro, carregando a Bíblia, mesmo sendo no celular. A liberdade de eu poder parar na praça ali e de repente abrir minha Bíblia física mesmo, começar a ler. Eu tenho essa liberdade. A liberdade de cultuar sem a preocupação extrema de que alguém possa entrar aqui e cometer um ato de violência, como acontece em muitos países de alta perseguição. Nós temos que aproveitar essa grande bênção, pois no culto, nosso relacionamento com Deus ele é mais fortalecido, porque nós nos relacionamos com Deus, continuamos relacionando com Deus, mas fazemos isso em comunhão com os irmãos. Que você possa aproveitar a bênção que é cultuar a Deus. Porque no culto você vai perceber quanto Deus é imutável em seu ser. No culto você vai perceber o quanto Deus cuida de você. No culto você vai perceber cada vez mais a justiça de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos lá. Senhor, muito obrigado, Deus amado, por este momento, pela tua palavra, por cada irmão presente aqui nessa noite. Ó Deus, aplica a tua palavra nos nossos corações, ó Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e suficiente Salvador. Amém.